em ocasião até mais recente, e assim por diante. As doenças mais graves resultam de uma longa série de traumas dessa natureza. Continua simplesmente retrocedendo até chegar a um tempo anterior à ocorrência de algum trauma. Nessa parte do corpo, o primeiro trauma a ocorrer é a causa iniciadora da situação atual. Revisão do capítulo 18. 1. Que é o que se pode ver com o uso da visão interior. Que parte do corpo você vê? Em que profundidade? 2. Com a visão interior, que tamanhos e objetos se podem perceber? 3. A visão interior pode ser usada à distância. 4. Enumere 3 exercícios para aprender a visão interior. 5. Que glândula endócrina serve de sensor da visão interior? Alimento para reflexão. 6. Qual a diferença entre visualizar e perceber? Capítulo 19. Alta percepção auditiva e comunicação com os mestres espirituais. A informação que recebi auditivamente foi, a princípio, de ordem geral, mas depois, com a prática, tornou-se específica. Eu ouvia, por exemplo, palavras de amor e confiança endereçadas à pessoa que tinha vindo à procura de tratamento. Mais tarde, a informação se especificava a ponto de nomear pessoas, as doenças que o paciente tivera ou, em alguns casos, uma dieta, vitaminas, remédios ou drogas que poderiam beneficiá-lo. Muitas pessoas decidiram seguir essas instruções verbais. E ficaram boas. A melhor maneira que conheço de intensificar a alta percepção auditiva consiste em ficar sentado à espera de orientação. Pegue lápis e papel, sente-se numa posição de meditação confortável, concentre-se e eleve a consciência. Formule uma pergunta em sua mente o mais claramente possível. Em seguida, focalize o desejo de conhecer a verdade acerca da pergunta, seja qual for a resposta. Feito isso, escreva a pergunta no papel. Deixe a caneta e o papel ao alcance da mão. Focalize. E silêncio a mente. Espere que lhe chegue uma resposta. Depois de algum tempo em silêncio, começará a recebê-la, em forma de imagens, sentimentos, conceitos gerais, palavras ou até de cheiros. Escreva a resposta, seja ela qual for. Você talvez ache que o que está escrevendo não tem importância, mas continue escrevendo. A forma pela qual sobrevém a informação pode variar. Não se preocupe com isso e escreva. A escrita acabará orientando a informação de modo que ela se transforme em sons. Concentre-se em ouvir diretamente as palavras que lhe chegam. Pratique, pratique, pratique. Escreva tudo o que ouvir. Não deixe nada de fora. Depois que acabar de escrever, põe o papel de lado, pelo menos por 4 horas. Volvido esse tempo, leia o que escreveu. Você o achará interessante. Tenha sempre um caderno de apontamentos para esse fim. Depois de ter feito isso todas as manhãs, ao nascer do sol, durante 3 meses, a informação verbal me chegava tão depressa que eu mal tinha tempo de pô-la por escrito. A voz me sugeriu que eu comprasse uma máquina de escrever. Logo depois, porém, eu já não conseguia escrever a máquina com rapidez suficiente. A voz sugeriu que eu comprasse um gravador. Comprei-o. A princípio, foi-me difícil passar da escrita para o enunciado das palavras em voz alta. O som da minha voz interferia com a quietude que eu, a esse tempo, conseguira impor à minha mente. Com a prática, tornei-me clara outra vez. O passo seguinte foi fazer o mesmo para outra pessoa. E, em seguida, diante de um grupo. Isso era particularmente embaraçoso, porque a canalização verbal trabalha de modo que o canalizador só pode ouvir as primeiras palavras do que vai dizer. Faz-se-me ter muita fé para saltar no começo de uma sentença e permitir que flua o resto desconhecido. A experiência de obter acesso à informação por via verbal leva, inevitavelmente, à pergunta: quem está falando? Sem dúvida alguma ouço uma voz. Mas trata-se de uma voz inventada por mim, ou ela tem outra origem? Qual é a melhor maneira de descobri-lo? Pergunte à voz. Eu perguntei. E ela me respondeu: meu nome é Yuan. Seu guia espiritual. Que quer dizer Yuan? O vento sussurrando a verdade através dos séculos. De onde vem ele? Do Quênia. É verdade que já tive visões de espíritos e anjos antes disso, mas eu as classificara de visões. Agora elas falavam comigo. Logo pude sentir-lhes o toque.
E, às vezes, quando as via na sala, sentia uma fragrância maravilhosa. Seria uma metáfora ou a realidade? Toda a minha realidade pessoal me chega através dos sentidos. E agora que eles se dilataram, existe para mim uma realidade maior, mais ampla. Outras pessoas que têm as percepções dos sentidos dilatadas experimentam-na também. Para mim, isso é real. Você só poderá decidir com a sua experiência. Receber informações de um guia não é o mesmo que solicitar informações a uma pessoa mais sábia e mais adiantada do que você. A informação que lhe chega está além da sua compreensão, mas, se você permitir que ela continue a chegar, acabará por compreendê-la. A canalização de um guia pode proporcionar informações que vão além da mente linear e tocam as pessoas muito profundamente, alcançam a alma, ultrapassando as limitações humanas. De ordinário, no início de uma leitura, o meu guia Yuan fala, o que quer dizer que estou conseguindo um acesso direto passivo. Depois, a certa altura da sessão, Yuan sugere que o paciente faça perguntas para esclarecer as coisas. Tenho para mim que essa é a melhor sequência, porque os guias, de hábito, sabem mais do que nós localizar os problemas. Passam diretamente por baixo da defesa do indivíduo e chegam ao âmago da questão. Por conseguinte, quando Yuan principia uma leitura, não perdemos tempo indo à informação mais profunda que está esperando para ajudar-nos. Também faço perguntas a Yuan durante as leituras. Costumo fazê-las em silêncio. Peço um quadro da situação ou de qualquer parte do corpo, ou solicito a descrição de determinado problema. Posso até fazer perguntas como esta: isso é câncer? Por via de regra, recebo respostas muito específicas, mas as coisas nem sempre são fáceis assim, sobretudo se eu, preocupada com a natureza da resposta, bloquear a informação que está chegando. Preciso, então, reconcentrar-me para prosseguir. Agora é a sua vez de tentá-lo. Exercícios para receber orientação espiritual. Sente-se numa postura de meditação, com as costas retas, mas com um pequeno oco na parte mais estreita das costas. Sente-se numa cadeira, utilizando o espaldar para descansar ou, se prefere a posição do yoga, sente-se numa almofada colocada no chão e cruze as pernas. Certifique-se de que a posição assumida é confortável para você. 1. Se for do tipo sinestésico, feche os olhos e acompanhe simplesmente a respiração, à medida que ela flui para dentro e para fora do corpo. De vez em quando, pode querer repetir um lembrete para si mesmo, seguindo a respiração até o centro. Com o olho da mente, acompanhe a respiração pelo interior do corpo e por todo o trajeto até o seu centro. Seus sentidos podem acentuar-se, e você talvez queira seguir o fluxo de energia através do corpo. 2. Se for do tipo visual, imagine um tubo dourado subindo e descendo pela espinha, onde está a principal corrente de força da aura. Visualize uma bola aurealva acima da cabeça. Enquanto respira tranquilamente, a bola desce devagar pelo tubo e, entrando na parte central do corpo, chega ao plexo solar. O seguir, contemple o crescimento da bola de ouro, qual um sol, no interior do plexo solar. Você pode querer que o crescimento da bola de ouro no plexo solar continue. Deixe, primeiro, encher-lhe o corpo de luz dourada. Depois, deixa encher-lhe o campo áurico de luz dourada. Deixa expandir-se até encher a sala em que você está. Se estiver meditando num círculo de pessoas, veja as suas bolas de ouro dilatarem-se, criando um anel de ouro, que enche a sala. Deixe o anel expandir-se, ficar maior do que a sala, do tamanho do prédio em que você está, da área que o circunda o prédio, da cidade, do estado, do país, do continente, da terra, e além. Faça-o devagar. Movimente a consciência para expandir a bola áurea de luz cedilha ara fora, rumo à lua e às estrelas. Enche o universo de luz dourada brilhante. Veja-se como parte desse universo, identificando com ele e, portanto, identificado com Deus. Agora, mantenha a luz igualmente brilhante e traga-a de volta, passo a passo, exatamente como a levou para fora. Enche o seu ser de toda essa luz e conhecimento do universo. Faça-o manso, passo a passo, de volta ao ponto de partida. Sinta a carga tremenda que o seu campo áurico tem agora. Você também trouxe de volta ao seu campo o conhecimento de que se identifica com o Criador. 3.
Se for do tipo auditivo, pode querer simplesmente usar um mantra para meditar. Pode querer usar um nome sagrado à guisa de mantra, como Om, Sat Nam, Jesus. Ou fique quieto e conheça que sou Deus. Ou pode querer o fazer e soar uma nota. Há dias em que preciso fazer um esforço maior para concentrar-me, de sorte que uso uma combinação das meditações acima a fim de livrar a mente da sua tagarelice. Em outros dias a única coisa de que preciso é um mantra. Para outras meditações e práticas destinadas a fazê-lo entrar nesse estado tranquilo de autoaceitação e aumentar a sua sensibilidade, recomendo com empenho os exercícios constantes do livro Voluntary Controls, de Jacques Schwartz, que contém toda uma série de exercícios desse tipo, ajustados à mente ocidental, e muito eficazes. Agora que se acha concentrado e aquietou a mente, você está pronto para sentar-se e receber orientação espiritual. Canalizando mestres espirituais pessoais para orientação. Cada pessoa tem vários guias, que acompanham e orientam através de muitas existências. Além disso, temos guias mestres que ficam conosco nas ocasiões de aprendizado específico e são escolhidos mercê desse aprendizado específico. Por exemplo, se você está aprendendo a ser artista, arrisca-se a ter uns poucos guias do tipo artístico à sua volta para inspirá-lo. Seja qual for o tipo de trabalho criativo em que estiver envolvido, tenho a certeza de que você é inspirado por guias ligados a esse tipo de trabalho no mundo dos espíritos, onde as formas são mais perfeitas e belas do que as que somos capazes de criar no plano da Terra. Para entrar em contato com o seu guia, basta que se mantenha na tranquila e pacífica compreensão de que você se identifica com Deus, que uma centelha de Deus existe em toda a parte do seu ser e que você está perfeitamente seguro. Essa atitude lhe faculta alcançar um estado de quietude interior que lhe permite ouvir. Em regra geral, quando entro num estado elevado em busca de orientação, passo pela experiência interior seguinte. Comovo-me, porque sinto a presença de um guia cheio de luz e de amor. Em seguida, dou tento de um raio de luz branca acima de mim e começo a erguer-me para penetrá-lo. Poder-se-ia dizer que subo e entro nele com o olho da mente. Minha comoção diminui à medida que me dou conta de uma nuvem cor-de-rosa de amor que desce sobre mim. Encho-me de um sentimento de amor e segurança. Ato contínuo, sinto-me erguida a um estado mais alto de consciência. Nesse ponto, meu corpo opera alguns ajustamentos, como a pelve que se crispa mais, para a posição anterior, e a coluna vertebral que se endireita mais. Posso abrir a boca involuntariamente, a fim de ajudar a abrir-se o chakra da garganta, o chakra por cujo intermédio ouvimos nossos guias. Depois de mais alguma elevação, entro num estado de piedosa serenidade. O seguir, costumo ver e ouvir, ao mesmo tempo, os guias. Durante todo o início da leitura, continuo a elevar-me. Tenho, comumente, 3 mestres que me guiam. A pessoa que vem procurar-me em busca de ajuda vem geralmente acompanhada do seu guia, ou guias. A experiência da luz, do amor e da serenidade confirma a conexão com os guias. Se não passar por ela quando estiver tentando canalizar, é provável que você não tenha estabelecido conexão com os seus guias. O guia se comunicará da forma que for mais fácil para você receber a comunicação, que tanto pode ser um conceito geral, expresso por palavras diretas, ou imagens simbólicas, quanto podem ser imagens diretas de acontecimentos, como experiências ou existências passadas. Quando uma forma de comunicação não chega a você, ou quando você se assusta com o que está sendo transmitido, os guias adotarão outra forma ou abordarão o assunto por outro ângulo. Se eu recear, por exemplo, que as palavras que estão chegando têm certo significado, ou se alguém fez uma pergunta particularmente controvertida, fugirei desse lugar de paz e harmonia interiores. E já não serei capaz de ouvir o que o guia está dizendo. Levo, então, 1 ou 2 minutos para encontrar outra vez esse lugar interior. Se eu não puder captar as palavras de novo, os guias, provavelmente, me mandarão um conceito geral, que tentarei explicar com minhas próprias palavras, as quais volvem a fundir-se com as deles, fazendo-me entrar na linha. Se isso ainda assim não funciona, eles me transmitirão uma imagem que me porei a descrever, permitindo ao cliente encontrar o significado da imagem simbólica por seus próprios meios. Minhas experiências interiores de canalização verbal se processam da seguinte maneira.
Sento-me de pernas cruzadas, com as palmas das mãos sobre as coxas. Primeiro que tudo, concentro-me. Isso significa para mim, sinestesicamente, ancorar no corpo, e dá-me a impressão de haver construído uma forte base energética em torno da minha metade inferior. Estabelecida essa base, começo a alçar a consciência, sentindo-a subir sinestesicamente e me concentro visualmente na luz que está em cima. Viro também as palmas das mãos para cima quando o faço. Em certo ponto, quando me elevo, estabeleço contato com o guia. Volto a senti-lo sinestesicamente. Vejo-o atrás do meu ombro esquerdo, e ouço as primeiras palavras vindas dessa direção. Quando eu e o guia estamos prontos para começar, ergo as mãos de junto às pontas dos dedos umas nas outras, defronte do plexo solar ou do coração, equilibrando o meu campo de energia e ajudando a manter um estado elevado. A respiração nasal rascante também ajuda. Nesse ponto, começo a canalizar verbalmente as comunicações. De início, as palavras vêm da área do ombro direito. Quanto mais me ligo ao processo de canalização, tanto mais próximas estão as palavras. O guia também parece chegar mais perto. Logo, deixa de haver intervalo de tempo entre ouvir e falar, e aparente direção de que vêm as palavras mudam-se para cima e dentro do coração. O guia, que também parece ajustar-se sobre mim como uma luva, põe-se a movimentar meus braços e minhas mãos em coordenação com a conversação. Ele usa igualmente minhas mãos para equilibrar meu campo de energia e inundar de energia os meus chakras enquanto fala. Isso mantém a energia alta e concentrada. Dir-se-ia que o eu da minha personalidade paira fora e em cima, atentando para tudo e observando tudo ao mesmo tempo. Sinto-me fundir com o guia, como se eu fosse ele. Como guia, sinto-me muito maior do que como a minha personalidade, Bárbara. No fim da conversação, segundo minha experiência, o guia se desprende levemente e se eleva, ao passo que minha consciência cai em meu corpo e no eu da minha personalidade. Nesse ponto costumo mostrar-me muito tímida. Os sentidos dos chakras. Até agora só aludi ao acesso à informação através de 4 dos 5 sentidos normais, a vista, o som, o tacto e o cheiro. É raro, mas suponho que se possam canalizar comunicações através do gosto também. Estudando o processo de ascendimento, vi que cada sentido se relaciona com um chakra, ou seja, temos acesso à informação por intermédio do mecanismo perceptivo de cada chakra. A figura 19a1 enumera os 7 chakras e o sentido ativo através de cada um deles. Quando observo alguém canalizando, sou capaz de perceber o chakra que está sendo usado para obter a informação. Esse chakra costuma ser muito ativo e tem mais energia a percorrê-lo durante a canalização. Note-se que, normalmente, não distinguimos entre o sentido sinestésico, o sentimento e a intuição, mas, no meu modo de ver, eles são muito diferentes, tal como não depara a figura 19a1. Tampouco chamamos o amor de sentido, mas acredito que ele o seja. Basta que você preste mais atenção ao que está acontecendo quando ama ou sente amor. O amor não se inclui na categoria dos outros sentimentos. Claro está que ele é mais do que um simples sentido. É também um meio de entrar em sincronismo com outros seres humanos. O tipo de informação que você recebe através de cada chakra é diferente. O primeiro fornece informações sinestésicas, sensações no corpo, como a sensação de equilíbrio ou desequilíbrio, arrepios que percorrem a espinha de alto a baixo, a dor física numa parte do corpo, a sensação de doença ou de saúde, de segurança ou de perigo. Essa informação pode ser utilizada pelo curador para conhecer o estado do paciente. Se o curador sentir doença, e souber que a doença não é sua, saberá que é do paciente. Pode sentir a dor da perna do paciente na própria perna ou na mão, quando a coloca sobre a perna do paciente. Todo esse tipo de informação vem através do primeiro chakra e pode ser usado com muito bom êxito se o curador se desobstruir de modo que transforme o próprio corpo numa caixa de ressonância. Pode distinguir entre o seu corpo e o corpo do paciente. Se sentir dor na perna, é melhor que verifique se a dor já estava lá antes da chegada do paciente, ou se ele a está captando do próprio paciente. É manifesto que esse método de acesso à informação apresenta desvantagens. A gente se cansa muito depressa de sentir a dor física dos outros. O segundo chakra fornece informações sobre estados emocionais, do curador ou de outrem.
Mais uma vez, o curador precisa usar o próprio campo de energia para distinguir entre os seus sentimentos e os do paciente. Isso se aprende com prática e boa realimentação, feedback. O curador, por exemplo, sentirá o que o cliente está sentindo emocionalmente a propósito da dor na perna. O cliente pode estar zangado por estar doente, ou pode sentir muito medo da doença. Pode estar receoso de que a dor na perna indique realmente um estado muito grave. Importante utilizar essa informação porque toda moléstia é acompanhada de sentimentos que precisam ser esclarecidos de algum modo. O terceiro chakra fornece informações vagas, como quando alguém diz: pensei que você fosse telefonar, e você telefonou, ou minha intuição me diz que eu não devia tomar esse avião hoje. Alguma coisa pode acontecer. Se alguém estiver sentindo os seres de outro nível, e o terceiro chakra estiver sendo usado para senti-los, a pessoa terá uma vaga sensação de outra presença na sala, sua localização, sua forma geral, seu tamanho e sua intenção, a saber, se ela é amistosa ou inamistosa. O primeiro chakra revela uma informação sinestésica acerca da presença e o segundo revela os sentimentos do ser. No exemplo da dor na perna, o terceiro chakra dá uma vaga ideia da significação mais profunda da dor na vida do cliente, como também alguma intuição das suas causas. Pelo quarto chakra passam sentimentos de amor. Amor que se estende além do eu, do companheiro, ou companheira, da família e se dirige à humanidade e à própria vida. Quando sente com o quarto chakra, você pode sentir o amor de outrem, bem como a qualidade e a quantidade desse amor, esteja ele num corpo físico ou não. Pode sentir o amor coletivo da humanidade. No exemplo da dor na perna, sentimos amor ao cliente e a qualidade do amor do cliente a si mesmo. O chakra também dá o sentido da ligação com todas as criaturas que algum dia tiveram dor na perna. O quinto chakra dá o sentido dos sons, da música, das palavras, dos cheiros e do gosto. Tais informações podem ser muito específicas, dependendo do nível do campo áurico de que estão vindo. Veja a seção seguinte. Para o cliente que sente dor na perna, por exemplo, o curador pode muito bem receber uma descrição do problema em termos fisiológicos, como: é uma flebite ou é um músculo distendido em virtude de um novo par de sapatos, que provoca a torcedura da perna quando o cliente anda. O quinto chakra também revela um som que se poderia usar com muita eficiência na perna a fim de curá-la. O sexto chakra revela imagens, que tanto podem ser simbólicas, com um significado muito pessoal para o paciente, quanto literais. Imagens literais são imagens de sucessos que aconteceram, estão acontecendo ou acontecerão. São imagens também de coisas que existem. Quando digo imagens, não quero dizer necessariamente que você as vê com os olhos, sendo que recebe uma imagem na mente, a qual produz uma impressão forte e lhe permite observá-la, desenhá-la ou reproduzi-la, se quiser. No caso da dor na perna, por exemplo, o sexto chakra pode revelar uma imagem do coágulo de sangue associado ao flebite, ou o curador vê simplesmente o músculo distendido, conforme a causa da dor. A imagem aparece numa tela, na mente do curador, como na televisão, ou dá a impressão de estar vindo diretamente de dentro da perna, como pareceria a visão normal. O sexto chakra também revela uma imagem simbólica, que tem alguma importância para o cliente mas, provavelmente, pouco ou nenhuma para o curador. A imagem simbólica aparece na tela da mente do curador. O sexto chakra revela também, em forma de imagem, a experiência passada do cliente ligada à dor na perna, como a imagem de uma criança caindo de um triciclo e batendo a perna exatamente no lugar em que o adulto sente a dor agora, digamos 20 anos depois. Esse tipo de acesso direto se parece muito com assistir uma fita de cinema. Observem que me tenho referido a receber imagens. Receber significa perceber. Percepção significa receber o que já existe, quer em forma simbólica, quer em forma literal. A visualização é uma função inteiramente distinta. Visualizar é o mesmo que criar ativamente. Na visualização, você cria uma imagem na mente e dá-lhe energia. Se continuar a mantê-la com clareza na mente, dando-lhe energia, acabará por criá-la em sua vida. Assim, ter-lhe-á dado forma e substância. Quanto mais clara for a imagem e quanto mais energia emocional você lhe incutir, tanto mais lhe será possível criá-la em sua vida.
O sétimo chakra revela informações em forma de conceitos totais. Essas informações vão além dos limites dos sentidos humanos e do sistema de comunicação. Depois de absorver e compreender profundamente o conceito, o canalizador precisa usar as próprias palavras para descrever o que entende. Muitas vezes, quando me ponho a explicar qualquer coisa com minhas palavras, Yuan se faz presente, vindo do quinto, e explica com palavras muito mais claras do que as minhas. O conceito total dá um sentido completo de conhecimento. É a experiência de identificar-se com o conceito. Em nosso exemplo da dor na perna, o sétimo chakra revelará toda a situação de vida que se associa à dor na perna. Sentido do chakra de diferentes níveis de realidade. Agora que você tem uma ideia da informação que vem através de cada chakra, examinemos os diferentes níveis de realidade discutidos nos capítulos 7 e 15. Ali, me estendi sobre o nível físico da realidade, o astral, o nível etérico padrão, o nível celestial, o nível etérico padrão e os seres que existem em cada um desses níveis. Afirmei também que lia níveis além do sétimo, a fim de perceber em qualquer um desses níveis, o chakra através do qual você deseja perceber precisa estar aberto nesse nível. Se você quiser ver alguma camada áurica em particular, precisará abrir o sexto chakra nessa camada. Se quiser ver o primeiro nível do campo áurico, precisa abrir o sexto chakra no primeiro nível da aura. Se quiser ver o segundo nível da aura, precisa abrir o sexto chakra na segunda camada da aura. Quando os principiantes começam a ver a aura, geralmente veem a primeira camada, porque abrem o sexto chakra no primeiro nível da aura. A proporção que progridem, abrem o sexto chakra na camada consecutiva seguinte podem, então, ver essa camada. Abrir os chakras nos níveis acima do quarto também quer dizer começar a perceber seres centímetros outros planos de existência. Quando isso sucede pela primeira vez, abala um pouco a sua vida pessoal, e você precisa de algum tempo para habituar-se ao fato. Muitas vezes, por exemplo, você tem de optar entre continuar a conversação que está mantendo e atentar para o seu guia, que está tentando falar-lhe simultaneamente. Passei muito tempo vivendo nesse mundo duplo. A pessoa que percebe a presença de seres e responde a eles parece muito excêntrica aos que não a percebem. A fim de ouvir um ser que vive no nível astral, você precisa abrir o quinto chakra no nível astral. Se quiser ouvir um guia no quinto nível, terá de abrir o quinto chakra no quinto nível do campo áurico. Se quiser ver um guia astral, terá de abrir o sexto chakra no quarto nível. Para ver um guia do quinto nível, terá de abrir o sexto chakra no quinto nível, e assim por diante. Como dissemos no capítulo 7, existem portas ou selos entre os níveis dos chakras bem no âmago deles. Esses selos ou portas precisam ser abertos a fim de poderem passar de um nível para outro, o que se consegue elevando o nível de vibração do sistema de energia. Aumentar e manter o campo num nível de vibração mais alto é sinônimo de trabalho de purificação. Você precisa conservar o seu campo limpo e altamente claro para perceber os níveis mais elevados do campo áurico. Fazer isso também quer dizer aumentar sua sensibilidade na vida de todos os dias, ou seja, tomar muito cuidado consigo mesmo em termos de dieta, exercícios e práticas espirituais, sobre as quais me estenderei ainda mais na sexta parte deste livro. Cada nível representa uma oitava mais alta, em matéria de vibração, do que do nível que fica logo abaixo. Levar sua percepção consciente a um nível mais elevado significa aumentar o ritmo da vibração em que funciona a sua percepção, o que não é necessariamente uma tarefa muito fácil, pois, como você viu no material apresentado nos capítulos sobre psicodinâmica, todo aumento de energia do sistema solta bloqueios que o levam a passar por experiências sepultadas por você no fundo do seu subconsciente, porque os acontecimentos eram tão ameaçadores que não puderam ser sentidos na ocasião em que ocorreram. Meditações para intensificar a experiência de cada um dos seus níveis áuricos. Conheço diferentes práticas de meditação que lhe intensificarão a experiência de cada um dos níveis áuricos. Esses exercícios também constam da figura 19 a 1. Para intensificar a experiência da primeira camada da aura, procure andar, meditar, ou entregar-se à relaxação profunda. Para intensificar a experiência da segunda camada da aura, medite sobre um sentido pacífico do bem-estar.
Para intensificar a experiência do terceiro nível do campo áurico, faça exercícios de concentração mental num objeto só. Para intensificar a experiência do quarto nível, medite sobre a luz rósea do amor ou focalize o amor a uma flor. Para intensificar a experiência de estar no quinto nível do campo áurico, utilize meditações sobre sons ou sobre prestar atenção. Para intensificar a experiência do corpo celestial, medite sobre vir a identificar-se com a consciência messiânica ou a consciência de Cristo. Para experimentar a sétima camada do ser, sente-se em postura de meditação e use o mantra, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Revisão do capítulo 19. 1. Descreva uma boa maneira de aprender a alta percepção aditiva. 2. Como é que você pode preparar-se para a orientação espiritual? Pratique-o pelo menos 3 vezes esta semana. 3. De que forma seus guias tentarão comunicar-se com você? Descreva o processo. 4. Descreva a cena associada a cada um dos 7 chakras. 5. Se você quiser ver um guia no nível etérico padrão, qual dos chakras precisa abrir e em que nível do campo áurico? 6. Se você quiser ouvir um guia no nível astral, qual dos chakras terá de abrir e em que nível do campo áurico? 7. Se eu dissesse ter a vaga sensação de que um ser se acha num canto da sala ponto mediano e que esse ser não é muito amistoso, em qual dos chakras estaria eu sentindo citado ser? Em que nível do campo áurico existiria ele? 8. Como é que você abre um determinado chakra em um determinado nível do seu campo? 9. Qual é a principal diferença entre vista interior e informação guiada pela canalização? Alimento para reflexões. 10. Em que sentido seria diferente a sua vida se você procurasse e seguisse mais uma orientação? 11. Quais são as suas principais resistências a buscar ativamente uma orientação em sua vida? 12. Peça orientação sobre como utilizar melhor a orientação em sua vida. Qual a resposta? 13. Qual é a sua crença ou imagem negativa das coisas más que lhe acontecerão se você seguir uma orientação? Como se relaciona isso com suas experiências de infância? Em relação a autoridades, como se relaciona isso com sua relação com Deus ou com a imagem de Deus? 14. Como funciona a precognição se somos dotados de livre-arbítrio? 15. Como o uso desse tipo de percepção pode mudar sua vida? 16. Qual é a diferença entre visualizar e perceber? Capítulo 20. A metáfora da realidade de Yuan. O cone de percepção. No último capítulo, discorri sobre a abertura da sua percepção para níveis mais altos de realidade pelo aumento do ritmo de vibração do campo áurico. Essa ideia baseou-se no conceito de um universo multidimensional, composto de níveis de ritmos de vibração existentes no interior do mesmo espaço. Quanto mais avançado ou aprimorado for esse nível da realidade, tanto mais elevado será o ritmo de vibração. Eu gostaria agora de estender-me sobre esse universo multidimensional em função dos níveis de percepção. No dizer de Yuan, cada um de nós tem um cone de percepção através do qual percebemos a realidade. Podemos usar a metáfora da frequência para explicar esse conceito, significando que cada um de nós é capaz de perceber dentro de certa faixa de frequência. Como humanos, tendemos a definir a realidade pelo que podemos perceber. Essa percepção inclui não somente todas as percepções humanas normais, mas também suas extensões através dos instrumentos que construímos, como o microscópio e o telescópio. Aceitamos como real tudo que está dentro do nosso cone de percepção, e como irreal tudo que está fora dele. Se não podemos perceber alguma coisa, a razão é que ela não existe. Toda vez que construímos um novo instrumento, aumentamos o cone de percepção e mais coisas são percebidas, de modo que elas se tornam reais. O mesmo acontece aqui com a alta percepção sensorial, mas o instrumento, nesse caso, é o nosso próprio corpo e o nosso sistema de energia. À proporção que percebemos mais coisas através da alta percepção sensorial, mais coisas se tornam reais para nós. Tentei desenhar um gráfico usando a curva familiar em forma de sino para ajudar a descrever o fenômeno, figura 21a. O eixo vertical denota a clareza de percepção, e o horizontal, a extensão da frequência da percepção. A curva que se vê no meio do gráfico pode ser usada para retratar o alcance perceptivo normal de
Um humano, de um grupo de seres humanos ou da humanidade inteira. Quase todos temos percepções claras, como as definidas pelas linhas pontilhadas. Fora das linhas pontilhadas, nossa clareza é tão escassa, que tendemos a dar desconto ao que percebemos. Entretanto, se aceitarmos tudo o que percebemos, o espaço debaixo da curva também definirá o que denominamos o universo verdadeiro. A linha de traços mostra o aumento da percepção que os nossos instrumentos nos proporcionam e que nós ou, pelo menos, quase todos nós, aceitamos como realidade também. Olhamos para isso do ponto de vista do que se denomina o Brahma e o Maya da tradição budista. Maya é o mundo manifesto, o qual, segundo o budismo, não passa de ilusão. Brahma é a realidade básica, que jaz debaixo de Maya, e sustenta o que é manifesto. Não se confunda com Brahmani, membro da classe sacerdotal letrada do sistema de castas hindu. Pratica-se a meditação no budismo a fim de transcender a ilusão de Maya, que abarca toda a dor, e tornar-se um Brahmani, ou iluminado. Temos aqui um conceito muito semelhante ao do cone de percepção. A figura 21b mostra de novo o cone de percepção, agora interpretado pelo prisma de Brahma e Maya. O mundo manifesto de Maya está dentro do cone de percepção, ao passo que o mundo não manifesto de Brahma está fora dele. A ordem desenvolvida e explicada do físico Davi Bohm, veja capítulo 4, encontra-se dentro do cone de percepção, e sua ordem envolvida ou implicada está fora do cone de percepção. A figura 22a mostra o efeito que tem a alta percepção sensorial. Agora rotulei de realidade espiritual o que costumávamos apelidar de real e inexistente. A maneira que estendemos nosso alcance perceptivo a níveis mais elevados de vibração, uma parte maior do mundo espiritual, não, torna-se real para nós. Quanto mais usamos a alta percepção sensorial, tanto mais capazes nos tornamos de perceber, o que nos torna acessível uma parte maior do mundo espiritual, tanto mais saímos da ilusão e nos dirigimos para Brahma, ou iluminação. Desse ponto de vista, a linha da curva em forma de sino passa a ser o véu entre o mundo espiritual e o material. Segundo Yuan, a cura dissolve finalmente o véu entre os dois mundos. Outro ponto muito importante é que, visto se basear em nossas autodefinições no que definimos como real, à medida que a nossa realidade se alarga, também nos alargamos. A figura 22b mostra de novo a curva, mas agora rotulada em função da autodefinição. No interior da curva temos uma autodefinição limitada, o que supomos ser com base na nossa visão limitada da realidade. Fora da curva, temos uma autodefinição sem limites, que é Deus. A linha da curva passa a ser o véu entre o que pensamos ser e o que realmente somos. Yuan afirmou, repetidamente, que os dois véus, entre o mundo espiritual e o mundo material, e entre o que pensamos ser o que realmente somos, são o mesmo. Como é o véu entre o que chamamos de vida e o que chamamos de morte? Quando nos sabemos espírito, não deixamos de viver ao morrer, deixamos simplesmente o corpo físico, o veículo que fizemos, como espírito, a fim de encarnar. Por ocasião da morte de uma pessoa com a alta percepção sensorial, seu espírito deixando o corpo para juntar-se a outros espíritos, que também estavam no quarto. Na morte, o véu se dissolve, e nós voltamos para casa. Para quem realmente somos. O mundo manifesto. Durante uma leitura, levada a efeito há algum tempo, Yuan fez-me passar por uma experiência que explicava a manifestação. Eis aqui a transcrição da respectiva gravação. Yuan, que é, então, a manifestação. Ela se relaciona com a capacidade de sentir o que foi manifestado. Essa capacidade se relaciona com a individualização de cada pessoa e com o lugar onde está a sua janela dos sentidos. O que se percebe pela janela dos sentidos é o que você definiu como mundo manifesto. Quando a visão estreita, através da qual você sente a manifestação, se expande, o mundo manifesto se expande. Por exemplo, quando começa a ouvir a nossa voz, você experimenta mais alguma coisa do mundo manifesto. Esse mundo lhe parece menos sólido, mais tênue, mas ainda pertence ao manifesto. A aparência de tenuidade se relaciona mais com a sua capacidade de sentir frequências mais altas do que com o fato de frequências mais altas terem uma qualidade de tenuidade. Essa limitação da sua capacidade de perceber através dos sentidos
que faz as realidades mais altas parecerem mais tênues, também lhe dá a impressão de que as frequências mais elevadas parecem estar se desvanecendo no não. Entretanto, não é este o caso. É. Bárbara, a ser assim, o que estou vendo é toda esta série de percepções do que chamamos de manifesto, ou seja, simplesmente, uma série de percepções, que você chama de manifestas. A proporção que a série se altera e amplia, ou, pode-se usar a analogia, quanto mais aumenta o ângulo de visão, ou quanto mais se alarga a nossa experiência, tanto mais somos capazes de perceber mais daquilo que chamamos o mundo não. A coisa funciona dos dois jeitos, de modo que, quando nos expandimos no sentido das vibrações inferiores, ocorre o mesmo. Por uma razão qualquer, a humanidade decidiu ver ou descrever as vibrações inferiores como negatividade, escuridão ou formas desagradáveis. Essa é uma das maneiras de fazê-lo, embora se baseie simplesmente na natureza dualística do ser humano e em seu mecanismo de percepção. É a parte do sistema sensório que vê as vibrações inferiores como negativas. Bárbara, e que dizer de toda a longa escala evolutiva humana? Em termos de evolução, estaríamos falando simplesmente da capacidade de expansão da janela sensorial. Pode-se dizer que a realidade concreta cai dentro da parte maior da curva da percepção. As pessoas tendem a não acreditar em suas percepções quando estas vão além do desvio padrão, ou além da parte máxima da curva. À medida que a humanidade progride ao longo do caminho evolutivo, a curva da percepção vai se tornando cada vez mais ampla. Veja a figura 21, ela pode ser considerada uma curva que mostra as limitações da mente humana neste momento da sua evolução. Deveríamos procurar ter todo o alcance da percepção da mente humana funcionando no pico da curva do sino, acima de todas as frequências de percepção, de modo que a realidade dilatada se torna ativa ou concreta como, digamos, esse gravador que você está segurando. A curva da percepção se expande para o pico até se achatar. Alcançado todo, o manifesto e o não manifesto se identificam um com o outro. Outra maneira de dizê-lo, à proporção que você expande o cone de percepção, nosso mundo se torna mais e mais manifesto para você e você se relaciona com ele como parte do mundo manifesto. Assim, à proporção que você continua a expandir sua percepção através da evolução pessoal, uma parte cada vez maior do universo se torna manifesta para você e você se aproxima da unicidade universal. Em certo sentido, você está voltando para casa. Por meio da expansão da realidade percebida, o ser humano pode escolher, e escolhe, a frequência que percebe, e até existe, no universo manifesto. Este é um instrumento para compreender a ordem implícita. Pode-se dizer que esse processo é o jogo da vida. Quando a ordem implícita e a explícita se identificam uma com a outra, em virtude da expansão da percepção do ser humano, alcança-se o estado de iluminação. Por exemplo, usemos esta analogia. Um desenho feito com giz branco num quadro branco pode ser o não manifesto. Um desenho feito com giz branco num quadro negro pode ser o não manifesto irrompendo pela primeira vez no dualismo. Um quadro cor de creme desenhado com giz de cores pode ser o universo multidimensional. Estes podem ser vistos como passos no processo evolutivo da percepção do ser humano, ou de quem você é, ou do Deus interior percebendo-se a si mesmo. Assim, à medida que chegamos a dimensões mais altas da realidade, as cores tornam-se mais distintas e dimensionais, como nas cores multidimensionais dentro uma da outra. Nisso se resume toda esta discussão, ensinar uma nova percepção, alta percepção sensorial, ao gênero humano. Sua visão interior proporciona-lhe a escolha do lugar para onde olhar, e do tamanho, e da faixa de frequência. Você olha para a manifestação física, ou para o que chama de realidade física. Quer olhar para o etérico inferior, para o emocional, para o etérico superior, ou até para o nono ou para o oitavo nível da aura. Onde prefere colocar a sua percepção? Você também decide sobre a resolução. Prefere olhar para um micro-organismo ou para um macro-organismo? O Deus manifesto decide manifestar-se apenas por intermédio da percepção. Isto é, escolhe a parte da face da escuridão em que se manifestará através de percepções. Existem seres entre vocês que não podem vê-lo e que você também não pode ver. Eles optaram por viver numa janela diferente da percepção.
Está me compreendendo, minha querida? Bárbara, estou ficando cansada. Esse discurso é demasiado linear. Yuan, isso porque estamos de novo espremendo a informação na sua estreita percepção. Permita que a sua percepção se expanda enquanto a conduzimos para outro reino de luz. Ao entrar nesta sala, veja-o claridade, sinta a alegria. Daqui fui levada para o que me parecem ser reinos cada vez mais altos. Cada reino era mais esplêndido que o anterior. Cada qual mais difícil de perceber. Cada um deles se tornava, aparentemente, mais fino e menos formal. Meu guia Yuan conduzia-me. Chegamos ao ponto mais alto que me foi dado perceber, e Yuan me disse: estamos diante da porta do Santo dos Santos, onde todo humano anela por entrar. Pude ver minhas existências passadas pairando debaixo de mim, como o aroma do jasmim que perpassa no ar noturno. À medida que cada uma delas passava, eu me sentia puxada a fim de olhar de volta para a realidade. E cada puxão que eu sentia me dava uma impressão de queda. Tentei resistir com o sentido de ser, além de Bárbara, além do tempo, além das existências. Tentei estender a mão para a porta do Santo dos Santos. Yuan, não se trata de tentar alcançar a porta, trata-se de permitir a si mesmo estar onde já está. Há aqui um espaço tremendo. Um estado de ser além do tempo e do espaço. Não é preciso ter pressa. O que a alma está pedindo? Vi-me, então, transpondo uma porta entre as duas patas da grande esfinge. Diante de mim, Yuan sentara-se num trono. Yuan, portanto, minha querida, quando você fala de cura, saiba que curar é abrir as portas da percepção de modo que se possa penetrar no Santo dos Santos. E identificar-se com o Criador. Não é nada mais e nada menos do que isso. Um processo, passo a passo, nessa direção. A iluminação é a meta, a cura é um subproduto. Daí que, toda vez que uma alma procurar para ser curada, conheça, no âmago do seu ser, que é isso que a alma está pedindo. Lembre-se de que, toda vez que alguém a procurar em busca de ajuda ou de cura, as palavras desse alguém passam pela porta da percepção que ele tem. Tanto pode ser uma porta estreita quanto uma porta larga. Um dedo do pé machucado, uma doença que ameaça a vida, ou uma busca da verdade, o que quer que seja pedido passa pela porta da percepção, mas só lhe precisa ser dada uma coisa, a resposta aos anseios da alma. A alma está dizendo: ajude-me a encontrar o caminho de casa. Ajude-me a encontrar o caminho que leva ao Santo dos Santos, à paz dos séculos, ao vento que sussurra a verdade através dos séculos. A essa altura da meditação, estremeci e chorei de alegria. Yuan me contara muitas vezes que o significado do nome Yuan é o vento que sussurra a verdade através dos séculos. Então compreendi. Através da meditação, Yuan me conduzir à compreensão de que eu e Yuan somos o mesmo. Compreendi, em cada célula do corpo, que sou a verdade que sussurra através dos séculos. Yuan continuou, e assim aqui estou sentado, Yuan, coroa de joias, cada uma das quais é uma verdade conhecida. Assim, aqui existo, sempre. Existi e sempre existirei, além do espaço e do tempo, além da confusão, manifesto e, todavia, não, conhecido, mas não conhecido. E, assim, sente-se aqui também. Cada um de vocês, que almeja conhecê-lo, desde o lugar em que se encontra dentro da sua percepção limitada. Revisão do capítulo 20. 1. Explique o conceito da janela da percepção. Alimento para reflexão. 2. Dada a descrição da realidade aqui feita por Yuan, descreva a relação entre a sua parede interna do medo, descrita no capítulo 14, a parede entre o que você pensa ser e o que realmente é, o véu entre o mundo espiritual e o material, e o véu entre a vida e a morte. 3. O que é a morte? 4. De acordo com a última afirmativa de Yuan, qual é a relação entre o seu guia e você? Como difere isso do seu eu superior? Da sua centelha divina? Quinta parte. Cura espiritual. Até maiores milagres do que estes também fareis. Jesus. Introdução. O seu campo de energia é o seu instrumento. Agora que temos uma boa ideia do que é cura nos níveis pessoal, humano, científico e espiritual, exploremos as várias técnicas de cura que aprendi no decorrer dos meus anos de prática. Como sempre acontece, a cura começa em casa.
O primeiro pré-requisito para qualquer curador é o cuidado consigo mesmo. Se você faz curas e não se cuida, provavelmente ficará doente mais depressa do que em qualquer outra cetáceo. Isso acontece porque a cura requer muito trabalho do seu campo de energia, além da importância que ele tem para a sua própria vida. O que quero dizer com isso é que, além de mantê-lo saudável e equilibrado, o seu campo será utilizado como conduto das energias curativas de que os outros necessitam. O seu campo pode não precisar, necessariamente, das frequências que você estará transmitindo, mas o campo terá de transmiti-las. De qualquer maneira, em ordem a transmitir a frequência requerida na cura, o campo precisará vibrar nessa frequência ou em seu harmônico de start, para poder curar. Você dirigirá seu campo como uma montanha russa. Estará frequentemente variando a frequência de vibração. Estará constantemente transmitindo diferentes intensidades de luz. Isso mexerá com você. Será bom no sentido de acelerar o seu próprio processo evolutivo, porque mudanças frequentes e intensas quebrarão seus padrões normais de conservação e liberarão os bloqueios no seu campo. Mas poderá esvaziá-los se você não se mantiver em perfeito estado. Na cura, você não gera a energia que transmite, mas precisa primeiro elevar sua frequência para a frequência de que o paciente necessita a fim de carregar a energia do campo da energia universal. Dá-se a isso o nome de indução harmônica, que demanda grande quantidade de energia e focalização. Enquanto sua voltagem de energia for mais alta que a do paciente, você transmitirá para ele. Se, todavia, você tentar curar quando estiver muito cansado, a voltagem que for capaz de produzir poderá ser mais fraca que a do paciente. A corrente flui da voltagem alta para a voltagem mais baixa. Dessa maneira, você pode captar energias negativas da doença dos seus pacientes. Se você for muito saudável, seu sistema se limitará a liquidá-las, ativando-as ou repelindo-as. Se estiver esfalfado, poderá levar mais tempo para liquidar as energias baixas que captar. Se já tiver tendência para determinada moléstia, poderá exacerbar sua própria cetáceo. Por outro lado, se cuidar, enquanto trata de alguém com a mesma moléstia para a qual tem propensão, poderá aprender a gerar as frequências necessárias para curar-se. Estudos levados a cabo por Hiroshi Motoyama mediram a força das linhas de acupuntura do curador e as do paciente antes e depois do tratamento. Em muitos casos, as linhas do curador, relativas a certo órgão, se mostraram baixas após o tratamento. Não obstante, recuperaram a força original poucas horas depois. Motoyama também mostrou que, de ordinário, o meridiano do coração do curador fica mais forte depois de uma cura, a indicar que o chakra do coração já está acostumado à cura, como se mostrará nos capítulos seguintes. Na próxima sessão exporei as técnicas de cura para diferentes camadas da aura, apresentarei casos de cura e descreverei técnicas para o curador cuidar de si mesmo. Capítulo 21. Preparação para a cura. Preparando o curador. Ao preparar-se para realizar um tratamento, o curador precisa primeiro abrir-se e alinhar-se com as forças cósmicas. Não só antes do tratamento, mas também em sua vida em geral. Precisa ser dedicado à verdade e meticulosamente sincero consigo mesmo em todas as áreas do seu ser. Necessita do apoio dos amigos e de alguma forma de disciplina espiritual ou processo de purificação. Necessita de mestres, assim espirituais como físicos. Necessita manter o próprio corpo saudável por meio de exercícios e alimentação sadia, dieta equilibrada, incluindo a ingestão de vitaminas e minerais, que o corpo utiliza em maiores quantidades quando movimenta alta energia, descanso e lazer. Através dessa alimentação, mantém o próprio veículo físico num estado que lhe permite elevar suas vibrações, a fim de estender-se para cima e para fora, rumo ao campo da energia universal e das energias curativas e espirituais, que fluirão através dele. Precisa, primeiro que tudo, elevar suas próprias vibrações para estabelecer conexão com as energias curativas antes que ocorra a canalização. Antes de iniciar um dia de tratamento, convém-lhe fazer alguma forma de exercícios físicos de manhã, e alguma meditação, a fim de concentrar-se e abrir os chakras. Isso não precisa levar muito tempo. 30 ou 40 minutos serão suficientes. Considere os seguintes exercícios muito eficazes. Troco-os periodicamente, a fim
de ajustá-los às necessidades do meu sistema de energia, que mudam sem cessar. Exercícios espirituais para o curador abrir os meridianos da acupuntura. 1. Deite-se de costas com os braços ao lado do corpo e as palmas das mãos para cima. Afaste levemente os pés um do outro até encontrar uma posição confortável. Feche os olhos. Relaxe o corpo todo, focalizando cada uma de suas partes, uma depois da outra. Respire naturalmente. Focalize a respiração e conte uma inspiração. Uma expiração, 2 inspirações, 2 expirações, e assim por diante, durante 5 minutos. Se a mente começar a vaguear, traga de volta a contagem, se esquecer. O números, comece de novo. Se a sua atenção se mantiver, por alguns minutos, contando respirações, a mente e o corpo se relaxarão pouco a pouco. 2. O melhor exercício para começar o dia pode ser executado antes de você pular da cama, se não incomodar seu companheiro de cama, o que provavelmente acontecerá. Deite-se de costas, estique os braços deixando-os perpendiculares ao corpo e puxe os joelhos para cima, mantendo as plantas dos pés apoiadas na cama. Conservando os ombros abaixados, deixe que os joelhos caiam para a direita enquanto você rola a cabeça a fim de olhar para a esquerda. Agora puxe os joelhos para cima e deixe-os caírem para a esquerda, enquanto você rola a cabeça para a direita. Repita o movimento até sentir as costas bem esticadas. Os exercícios das juntas são especialmente recomendáveis para criar um suave fluxo de energia pelos canais de acupuntura por intermédio do ajustamento das citadas juntas. Visto que todos os meridianos fluem através das juntas, a movimentação destas últimas ativa os meridianos. Esses exercícios das juntas, criados por Hiroshi Motoyama para abrir os canais de acupuntura, são descritos em seu opúsculo denominado A Relação Funcional entre os asanas do yoga e os meridianos da acupuntura. 3. Sente-se ereto no chão com as pernas estendidas para frente. Coloque as mãos no chão, ao lado das cadeiras, e incline-se para trás utilizando os braços estendidos para apoiar-se. Concentre a atenção nos dedos dos pés. Mova apenas os dedos de ambos os pés. Flexione-os e estenda-os devagar, sem mover as pernas nem os tornozelos. Repita 10 vezes. Veja a figura 21 lá. 4. Permaneça na posição sentada acima descrita. Flexione e estenda as juntas do tornozelo o mais que lhe for possível. Repita 10 vezes. Veja a figura 21(1)b. 5. Você continua na posição sentada descrita no item 3. Separe ligeiramente as pernas uma da outra. Conservando os calcanhares em contato com o chão, gire os tornozelos 10 vezes em cada direção. 6. Ainda sentado na posição inicial, dobre e ergue a perna direita tanto quanto possível à altura do joelho, trazendo o calcanhar para perto da nádega direita. Endireite a perna direita e sem permitir que o calcanhar ou os dedos do pé toquem o chão. Repita 10 vezes e, em seguida, faça o mesmo com a perna esquerda. Veja a figura 21(1°C). 7. Na mesma posição sentada, segura a coxa perto do tronco com as mãos e imprima a perna um movimento circular à altura dos joelhos, por 10 vezes, no sentido horário e depois mais 10 vezes no sentido anti-horário. Repita o exercício com a perna esquerda. 8. Dobra a perna esquerda e coloque o pé esquerdo sobre a coxa direita. Segure o joelho esquerdo com a mão esquerda e coloque a mão direita sobre o contínuo tornozelo esquerdo. Movimente delicadamente a perna dobrada, para cima é para baixo, com a mão esquerda, relaxando os músculos da perna esquerda ao máximo possível. Repita o mesmo processo com o joelho direito. Veja a figura 21(d). 9. Sentado na posição descrita no item 8, gire 10 vezes o joelho direito em torno da junta do quadril direito, no sentido horário e, a seguir, gire 10 vezes no sentido anti-horário. Repita o exercício com o joelho esquerdo. Veja a figura 21(e). 10. Sentado na posição inicial, com as pernas estendidas, estique os braços para frente e erga-os até a altura dos ombros. Estique e retese os dedos de ambas as mãos. Feche os dedos sobre o polegar, formando um punho bem apertado. Repita 10 vezes. Veja a figura 21(f). 11. Mantenha a posição do item 10. Flexione e estenda os pulsos. Repita 10 vezes.
Veja a figura 21.1g. 12. Na posição indicada no item 10, gire os pulsos 10 vezes no sentido horário e mais 10 no sentido anti-horário. 13. Na mesma posição do item 10, estenda as mãos com as palmas para cima. Dobre os braços nos